Olha que coisa curiosa, o Gilmar Mendes concedeu um habeas corpus numa outra ação que não tinha nada a ver com nada. Ele decidiu dar um habeas corpus para impedir a quebra de sigilo da Maridit, a empresa dos irmãos Toffoli, e que o Toffoli também é sócio, né? Vocês lembram a CPI do crime organizado, que é uma CPI que está no Senado? Ela determinou, votou e aprovou a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal da Maridit, que é essa empresa do Dias Toffoli, né? E esse pedido passou pelo André Mendonça, o André Mendonça falou que beleza, não tem nada contra, é isso daí, tá? É direito da CPI pedir esse tipo de coisa. Ele determinou, porém, nessa mesma votação, a CPI do crime organizado havia determinado que o comparecimento dos irmãos do Toffoli, obrigatoriamente, convocação dos irmãos do Toffoli. O André Mendonça, nesse caso, falou que não, olha só, os irmãos do Toffoli não podem ir porque eles são acusados, são investigados no caso, então eles não são obrigados a ir. Eles podem ir se eles quiserem, mas eles não são obrigados a ir. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Agora, a questão da quebra de sigilo bancário e telefônico da Maridit passou. Aí agora o Gilmar Mendes derrubou, meu amigo. O Gilmar Mendes pegou uma outra ação, que não tinha nada a ver com isso. Era um mandado de segurança num outro caso, e falou, não, mas eu decidi aqui conceder um habeas corpus para o pessoal e proibir a produção da quebra de sigilo bancário e telefônico da Maridit. Isso mostra duas coisas. Primeira coisa, que agora se o André Mendonça quiser também emitir habeas corpus para soltar Bolsonaro e coisa e tal, meio que, não tinha a ideia que o STF, que um ministro não dá habeas corpus em caso de outro ministro, né? Cada um do seu quadrado, você faz a coisa do seu quadrado, né? A justificativa é que o André Mendonça não faria o habeas corpus para soltar o Bolsonaro, porque é o caso do Alexandre de Moraes. Mas se o Gilmar Mendes está fazendo isso no caso do André Mendonça, por que o André Mendonça não pode fazer isso no caso do Alexandre de Moraes, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que mostra é o desespero desse pessoal. Eles sabem que vai dar muita merda isso daí, vai dar muita merda esse troço. Mais do que isso, ele passou um pito enorme, que como ousam inspecionar o pessoal do Supremo, quando era o caso do Bolsonaro, inspeciona mais, não faz toda a quebra probatória aí que tiver, não tem problema não. Agora, não pode investigar, pode aparecer coisas pessoais na informação ali, né? Vamos entender esse caso aqui, que absurdo isso. Eu sou Peter Turbuni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Eu Comi a Dilma, Me Paga um Churrasco que eu corto a barba, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pô, esse cara que sugeriu a notícia tem uma barba que ele considera muito barata. Eu já falei que o preço da minha barba é 10 bitcoins. Bitcoin está em promoção, quem quiser que eu corte a barba é só depositar 10 bitcoins no endereço do Bitcoin que tem na descrição do vídeo e me mandar o comprovante que eu corto a barba ao vivo, mas é 10 bitcoins. Churrasco é o cara que sugeriu a notícia aqui, não tem nada a ver com isso não. Aí aqui, ó, olha só, o Gilmar derrubou a quebra de sigilo da empresa que tem Dias Toffoli como sócio. Olha que coisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu nesta sexta-feira, dia 27, liminar com habeas corpus para declarar a nulidade da quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Meridit Participações S.A., que tem entre seus sócios o também ministro da Corte, o Dias Toffoli. A quebra de sigilo havia sido aprovada na CPI do crime organizado do Senado Federal, que tem, inclusive, muita gente da esquerda, tá? O presidente dessa CPI do crime organizado é o Fábio Contarato, da extrema esquerda do Espírito Santo. O ministro acolheu o argumento da Meridit que a investigação sobre a empresa não possui nexo com o objeto principal da CPI, que seria apurar a expansão das facções criminosas e milícias. Uai, por que não? Por que não tem, ô Toffoli? O caso do Master já está mais do que claro que envolve a REAG, que envolve o PCC. O fundo Arlim, que é um dos fundos que investiu essa porra toda, é um dos fundos que recebeu lá dos vários fundos da REAG, que tinha participação do PCC, esse fundo estava lá também. Então tem toda a caracterização, amigo. Pode chegar inclusive no Toffoli junto ao PCC, eu não sei. Ou talvez o Alexandre de Moraes junto ao PCC, vai saber, né? De acordo com Mendes, a CPI não pode realizar devassa generalizada. Só o STF que pode fazer devassas generalizadas e só apenas contra o Bolsonaro. Se for contra o Bolsonaro, pode fazer a devassa mais ampla possível, sair caçando tudo, não importunação de baleia e cartão de vacina e joias e não sei o que lá. Pode pegar a porra toda, o celular, tudo, ver tudo. Se é contra o Bolsonaro, pode.
mas contra outras pessoas não pode, né? Essa é a lei que está vigindo no Brasil. É o sistema de justiça de duas camadas. Uma camada para o pessoal da direita. Aí não aí pode tudo, tem que investigar o máximo, eles não têm direito a nada. O pessoal da esquerda, não, esquerda não. Devassa generalizada sobre temas desconexos, não pode. Não pode investigar coisas fora do propósito original. Não, Gilmar Mendes, estão investigando coisas no propósito original, a ligação do Toffoli e do Alexandre de Moraes com o PCC, que é uma possibilidade, é o crime organizado, né? Não houve, de acordo com o ministro, argumentos que justificariam a medida, pertinência com o fato determinado e necessidade de ruptura de sigilos em extensão tão ampla, né? Segundo a CPI, a Marielle seria suspeita de lavar dinheiro no escândalo do Banco Master. É exatamente isso. É exatamente isso. A empresa do Toffoli estaria lavando dinheiro para o PCC, né? A CPI precisa acompanhar... Olha essa aqui, olha que linda essa aqui. A decisão aponta ainda que a aprovação de requerimentos aconteceu de forma simbólica e em bloco, sem apresentar elementos concretos ou suporte probatório que justificasse a invasão de privacidade da requerente. Olha só como é que o Gilmar Mendes já está preparando a coisa aqui para anular também a coisa do Lulinha, né? O que importa se foi a votação foi simbólica ou em bloco? Esse é o procedimento da Câmara, é o procedimento do Senado. Foi aprovado no Senado a quebra do sigilo dessa empresa. Por que a forma como foi a coisa não pode, isso é elemento, né? Sem apresentar elementos concretos ou suporte probatório mínimo que justificasse a invasão de privacidade? Não tem suporte probatório, tem um monte de provas nessa história aí, da ligação do Toffoli com essa empresa e dessa empresa com o Fundo Arlim e o Fundo Arlim com o PCC. Tem a ligação completa desse negócio, né? Aqui, ó, ele ressaltou que o acesso a dados telemáticos de smartphone hoje em dia permite uma devassa completa na vida da pessoa, atingindo até familiares e amigos, o que exige maior rigor no controle do judiciário. Pois é, e no entanto vocês pegaram do Bolsonaro, do Mauro Cid, de um monte de gente pegaram o celular para ficar fuçando a vida da pessoa toda no celular para descobrir qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ali podia, né, Sapão? Aí está dizendo que a CPI precisa acompanhar a tecnologia. Peraí. Não, a CPI não precisa acompanhar a tecnologia, né? A lei diz que a CPI tem o direito de investigar. E se a investigação requer a informação de telefonia, né? Qual o problema? Que lógica tem isso? Então não pode, porque agora tem muito dado no celular, então não pode mais a CPI ver. Sapão, não mudou a lei continua a mesma. A CPI ela tem o direito de investigar. O Congresso é um dos poderes da República, ele não é subordinado à justiça, não. Ele é um poder independente, justamente para poder investigar o judiciário, caso o judiciário comece a fazer lambança. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Um absurdo essa decisão do Gilmar Mendes. Eu espero que a CPI desconsidere ela. Desconsidere, tem que desconsiderar, porque está sendo investigado exatamente o STF. Se o STF permite um negócio desse, eles estão se protegendo. Em última análise, é isso que está acontecendo aqui. O Gilmar Mendes está protegendo o Toffoli, né? Quando foi a decisão para não ir os irmãos do Toffoli como depoentes, eu apoiei essa decisão. Por quê? Porque é a decisão correta. A lei diz isso. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o Alexandre de Moraes está torcendo a lei para ajudar o Toffoli, né? Aqui, ó, ele ressaltou que o acesso a dados telemáticos de smartphones hoje permite uma devassa completa na vida privada, atingindo familiares e amigos. Então, só a gente que pode fazer. O Congresso não pode fazer, não. Só a gente que pode fazer, porque a gente usa para atingir os inimigos de quem a gente não gosta. Mas o Congresso não pode fazer, porque eles vão atingir a gente, aí não pode. Aí é covardia, não pode. A justiça é para condenar os outros. A gente não pode, a gente pode fazer tudo. Nós somos deuses do Olimpo, podemos fazer qualquer coisa e ninguém pode investigar a gente, né? Aqui, ó, olha a coisa. Embora o pedido inicial fosse tutela de urgência em mandado de segurança, o ministro optou pela concessão de habeas corpus por entender que as provas supostamente colhidas ilegalmente poderiam fundamentar futuras perseguições penais contra o envolvido. Ou seja, o cara ainda fez uma decisão ultrapetita, sem nenhuma lógica, converteu a peça totalmente para outra coisa que não tem nada a ver, para poder dizer que era um habeas corpus. Por quê? Porque a proibição é de mandato de segurança contra decisão de outro ministro, né? Então eles pediram mandado de segurança nesse caso. Aí ele não quis se indispor, aí deu habeas corpus. Habeas corpus também é errado, não pode habeas corpus contra decisão de outro ministro do STF. Mas aí o Xandão, aí o Sapão decidiu que ia fazer assim mesmo e foda-se, né? Aqui, ó. O ministro determinou que órgãos como o Banco Central, Anatel, Receita Federal e COAF se abstenham de encaminhar os dados à Marielle, a comissão. Isso inclui relatórios de inteligência financeiras e coisa e tal. E caso as informações já tenham sido enviadas, Mendes ordenou que as mesmas sejam inutilizadas ou destruídas imediatamente.
Cara, o pessoal tá apavorado, bicho. O Gilmar Mendes está apavorado, ele tá vendo que o Xandão e o Toffoli vão entrar pelo cano nessa história. Será que o Xandão tá nesse negócio da Maridit também? Porque você sabe que o Toffoli confessou já que ele é um dos sócios ocultos da Maridit, né? A Maridit é uma empresa de sociedade anônima não pública, então ela é fechada, então ela pode ter sócios que não aparecem para o público. Só quem precisa ter o nome é quem é o administrador da empresa, no caso, os irmãos do Toffoli. Mas o Toffoli já falou, não, eu sou um dos sócios ocultos dessa Maridit. Será que tem outros? Será que tem o Gilmar Mendes? Será que tem o Alexandre de Moraes? Aqui, a CPI tinha por objetivo esclarecer as relações da Maridit com a gestora de fundos REAG, apontada como ligação à instituição que em outras investigações teria também sido utilizada para gerir recursos do crime organizado. Não é mais do que isso. A gente tem informação de recursos saindo de alguns fundos da REAG ligados ao PCC para este fundo Arlim, que foi o fundo que acabou na conta da Maridit, né? Ou seja, no final das contas, aqui, ó, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da CPI, Fabiano Contarato, foram comunicados da decisão com urgência, né, para que não pode quebrar o sigilo. Um absurdo esse tipo de coisa que só mostra mais uma vez o desespero desse pessoal com essa questão da Maridit. Deve ter muita coisa ali, meu amigo. Deve ter muita coisa ali. O pessoal está apavorado aqui. Lembra que aqui, ó, Moraes e Toffoli pressionam para que quebra de sigilo da Maridit não seja votada na CPI no crime organizado. E foi votada e passou a quebra de sigilo, né? Isso aqui tudo vai dar muito mais força para o pedido de impeachment desse pessoal mais adiante. Isso tem que ser feito. É muito importante o Brasil passar limpo esse troço. O STF está virando uma gangue organizada, uma gangue de mafiosos que se protege usando a lei para agredir os outros. Virou isso a justiça no Brasil. O único interesse é isso. Por que a quebra de sigilo da Maridit é relevante? A Maridit vendeu em 2025 sua parte no hoje célebre Resource Taiaiá, que possui um terço do Resource, e tinha como sócio o Fabiano Zettel, cunhado e faz tudo de Daniel Vorcaro. Há uma série de dúvidas que a investigação sobre a Maridit pode esclarecer. A empresa de Toffoli prestava serviço de consultoria, tinha contratos de prestação de serviço com direito a pagamentos mensais por parte dos escritórios de advocacia? Há suspeita de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos? Pode enfim ser revelado. Provavelmente o Toffoli, talvez o Toffoli e outros ministros do STF também. Cara, isso daqui só deixa duas coisas claras. Primeira coisa, o pessoal tá cagando completamente para a lei para se proteger. E o Gilmar Mendes é outro, né? Porque da mesma forma que o Toffoli, ele está se protegendo aqui claramente. É o triozinho, é o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes, as três maçãs podres que tem nesse STF, pelo menos as mais podres nessa história, né? O Flávio Dino e o Zanin também são podres, mas são mais podres pelo aspecto ideológico do que qualquer outra coisa. É muito engraçado ver o Gilmar Mendes tentando melhorar a imagem do STF, com acabar com os penduricários e não sei o que lá, ao mesmo tempo que, mais uma vez, usa a justiça para proteger os seus amiguinhos. Acho um absurdo essa decisão. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.